E aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você, que é algo que a gente vem conversando muito aqui no grupo, né? Se reconhecendo espíritos imperfeitos, né? Ainda não estamos nesse nível de já ter automatizado o fazer o bem, então ainda percebemos as nossas imperfeições, os nossos equívocos, a repetição dos erros, mas como nós podemos, né, de que formas, que recursos nós temos, né, dentro da doutrina espírita e dentro de todo esse aparato, né, que a reencarnação nos dá, de podermos aproveitar melhor, né, com essa consciência que você fala, e não apenas pela força das circunstâncias, né, em relação ao nosso progresso. Que mensagem você pode deixar para todos nós nesse sentido? Porque é algo que angustia às vezes, né? Os corações aqui maternos e paternos. Perfeito, perfeito. E essa questão se casa, inclusive, com o discurso inicial que eu fiz em relação aos nossos desafios de viver na prática, uma vez que a gente já tem discurso, já tem literatura, já tem muita orientação nesse sentido, a gente tem a sabedoria espiritual está disponível, né? Não vivemos mais numa Idade Média, onde há um index prohibitorium, onde há uma privação no acesso ao conhecimento, à literatura, às grandes verdades privadas da população, né? Ao acesso, por exemplo, à cultura, inclusive a cultura formal básica, né? Muita gente, por exemplo, da época de Lutero, quando ele escrevia a Bíblia do latim para o alemão, era analfabeta, né? Nem um alemão sabia, né? Camponeses. Então a gente já não está vivendo mais essa idade das trevas. Eu até acho que a gente está vivendo uma idade das trevas, mas é uma idade das trevas espiritual. Né? A gente está vivendo uma idade média, não do conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual a gente tem. A gente tá vivendo, eu acho que a gente está vivendo uma idade das trevas no sentido de espiritualidade. Eu acho que esse tempo atual, um dia vai ser lembrado como uma idade das trevas espiritual, nesse sentido. Né? A gente está vendo desafios muito sérios, né? Coisas muito fortes que a gente está vivendo, que é justamente o aumento da temperatura desse momento planetário, né? As grandes crises, os grandes choques para a mudança. Né? A gente se satura do paradigma errado para depois mudar. Então, nesse sentido, parece piorar, mas não está piorando não. Mas parece caminhar para um pior. Na verdade, é só evidenciar alguns problemas que a gente vem arrastando para aí haver a renovação. Mas assim, agora trazendo para esse aspecto individual que a pergunta foi elaborada, eu diria o seguinte: de fato a gente está sendo convidado a uma vida que não é só uma vida de oração. A oração é importante, mas a oração não é suficiente se eu não me esforço pelo menos um pouquinho para colocar em prática, para eu não exercer. Mas esse colocar em prática não é necessariamente se exigir de um dia para a noite ser Francisco de Assis. Não é esse processo neurótico de estar, de alguma forma, negando a si mesmo. Porque o perfeccionismo, Viviane é psicóloga também, e pode complementar e pode endossar isso. O perfeccionismo, muitas vezes, é rejeição de si mesmo. Muitas vezes, um processo de perfeccionismo é o seguinte: eu busco uma perfeição utópica, idealizada e talvez impossível, talvez não real, por um processo de rejeitar o que eu sou. Rejeitar como eu estou e como eu me encontro. Né? O autoconhecimento, a autotransformação, passa primeiro para eu reconhecer as imperfeições que eu carrego, os limites que eu tenho, para a partir daí trabalhá-los de maneira tranquila, trabalhá-los de maneira paciente, para aprimorá-los, né? Porque as imperfeições não são elementos com os quais a gente deva brigar, né? Deve estabelecer uma espécie de guerra interior, porque isso acaba suscitando mais conflito, né? Ou um processo de negação. Eu quero, na verdade, uma reforma íntima que eu nego, de repente, os limites que eu tenho. Eu corro risco muito maior nesse sentido de me fragilizar mais. Por quê? Se eu... Ó que eu vou exemplificar. Se eu não tenho ciência, ou pelo menos... tenho ciência, mas nego. Se eu faço de conta que eu não tenho, por exemplo, vou citar um exemplo, eu sou uma pessoa temperamental, eu sou uma pessoa pavio curto. Se eu não tenho ciência disso, no momento que eu estou passando na rua e eu estou vendo uma briga, eu vou dizer, não, tá tranquilo, eu posso passar por lá. Se eu não tenho essa noção de... eu tenho que ir com cuidado. Porque eu sei que eu posso me inflamar e daqui a pouco até eu estou batendo em alguém. Até eu estou entrando na briga. Se eu não tenho essa noção, se eu negar, eu corro risco. Mas se eu não negar,
Se eu disser, não, isso daqui é meu ponto fraco. Esse ponto fraco aqui eu tenho. Essa é uma brecha vulnerável que eu tenho. E se eu tenho essa brecha vulnerável, eu preciso transitar ali, com aquilo ali, de maneira assim mais cuidadosa. Né? Se eu passo por isso consciente, vigiando, atento, eu tenho mais força, eu tenho mais capacidade, digamos assim, de lidar com aquele problema, aquele desafio e não tombar. Né? O apóstolo Paulo... Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? O apóstolo Paulo dizia o seguinte, ele dizia que a tribulação confere fortaleza, né? A tribulação confere força. E em uma outra carta, ou melhor, na mesma carta aos Coríntios, ele diz que quando ele esteve fraco, ele foi forte. Né? Esteve, estado temporário, foi forte. Né? Quando eu estive fraco, eu fui forte. Ou seja, o elo mais fraco de uma corrente é que sustenta a corrente toda. Né? Então, o que eu quero dizer é que a gente não deve lidar com a imperfeição de uma forma a desanimar. Há imperfeições nossas que a gente está carregando há 300, 400, 500 anos. São traços muito pronunciados, são tendências muito fortes. Allan Kardec vai dizer que aquelas tendências mais fortes na gente já é o indício do que aconteceu com a gente em outras encarnações. Né? Kardec diz isso em Esquecimento do Passado. Então, olha, eu olho para as minhas imperfeições, eu as aceito, eu sou assim, eu tenho uma coragem de assumir, eu sou assim, sem complexo, sem culpa, sem problema, e a partir daí eu passo a exercitá-las, a trabalhá-las pacientemente. Processo de mudança interior é um processo que é consistente de dentro para fora. Não é um processo que apresenta aparentemente resultados concretos imediatos. A gente vai vendo com o tempo. Primeiro eu assumo, eu me dou conta, depois eu começo a praticar, e toda a prática nesse sentido gera esforço, como não está automatizado, como a Viviane colocou, né? Como não está automatizado, exige esforço maior, porque ainda não criou o hábito. Né? E com o tempo, ao criar o hábito, é o hábito que me transforma. É o hábito que me muda interiormente. Eu sou mudado pelo hábito. Né? O hábito me ilumina. Né? E aí eu transcendo. Mas essa é uma caminhada longa, é uma caminhada para a encarnação inteira. Né? Se de um lado eu falei no meu discurso que a gente não deve ter uma abordagem de fazer de conta que aquilo não é importante, viver uma vida... Eu oro, né? Mas eu não me esforço nem um tiquinho, né? Porque os filhos, somos um grupo de pais, os filhos, eles veem os nossos esforços. Né? Eles veem que a gente está se esforçando, mesmo quando a gente erra. E eles tomam aquele exemplo ali de maneira positiva. Né? Eles conseguem copiar o exemplo positivo, mesmo quando a gente erra, mas ele está vendo que a gente está se esforçando. É diferente. Há muita diferença entre um indivíduo que está se esforçando por melhorar e ainda não está conseguindo, está no caminho certo, do que aquele que não se envolveu ainda num propósito, num compromisso de querer melhorar-se, se desenvolver. Então há uma grande diferença. Mas entre isso e você fazer um complexo de culpa e você desenvolver um conflito de não se aceitar, de querer ser espírito superior de uma hora para outra, aí há um perigo muito grande também. Né? Porque o processo não é de auto-rejeição, né? De autodestruição. Não, muito pelo contrário. Né? É de soma. Né? O que eu sou, eu vou somando. Né? Eu não vou eliminar, eu vou somar. Né? Com coisas que aí vão me transformar. Né? Com outro repertório que vai me transformar. Né? Então é isso.